Dando continuidade ao primeiro vídeo sobre depressão, a gente vai falar hoje sobre o tratamento. Então, como que se trata um indivíduo que apresenta depressão? E o enfoque ainda desse tratamento é na criança e no adolescente. Então eu vou trazer um pouco de informações de como se estrutura esse tratamento e vou dar algumas dicas relacionadas ao tratamento com antidepressivo, como que é o começo do tratamento, quais os efeitos colaterais e o que a gente espera desse tratamento. Meu nome é Jonathan Dionísio, sou psiquiatra e o bate-papo de hoje é sobre saúde mental. A depressão é uma doença já considerada como o mal do século. Então ela apresenta-se como um transtorno de humor que apresenta repercussões em vários domínios da vida de um indivíduo. Então ela repercute em energia, ela repercute em capacidade de trabalho, em capacidade de aprendizado, em vários fatores de vida como um todo. Para obter mais informações sobre a depressão na infância e na adolescência, eu vou pedir para você clicar aqui em cima no link do vídeo, tá? No primeiro vídeo dessa série. E hoje a gente vai focar muito no tratamento, como que funciona o tratamento da depressão. A depressão, ela na criança e no adolescente, ela é um pouquinho diferente do tratamento no adulto. Então, na criança e no adolescente, o primeiro ponto que a gente tem é que a psicoterapia e a medicação, elas ficam praticamente equivalentes no tratamento. Então, a gente pensa menos na medicação e muito mais na psicoterapia. Então, quadros leves e moderados, em geral, a indicação é psicoterapia. Quadro leve, o acompanhamento é psicoterápico quase sempre. Tá? Em quadros moderados, a gente pode considerar o uso da medicação, mas o mais comum é a gente considerar um tratamento psicoterápico com um psicólogo por pelo menos aí umas 12 semanas, 8 a 12 semanas, e a gente vai observar como que é a resposta nesse período. Então, se aquele indivíduo, se aquele jovem, ele tem uma evolução satisfatória, ele tem uma melhora dos sintomas, uma redução dos sintomas, a gente considera o tratamento como bem-sucedido e você não precisa considerar o uso da medicação. Agora, se após esse período de 8 a 12 semanas, aquele jovem não tem nenhuma evolução, evolui muito pouco ou persiste muito aqueles sintomas que estão gerando mais repercussão, ou acontece uma piora dos sintomas, a gente começa a pensar num tratamento medicamentoso, tá? Numa abordagem medicamentosa. E isso considerando o quadro moderado. Pacientes que têm uma depressão grave, né? Então um paciente, uma criança, um adolescente que tem risco de suicídio associado com a depressão, ou sintomas psicóticos, ele tem uma alteração da interpretação da realidade, ouve vozes, se sente perseguido, sente uma culpa que não tem uma justificativa de onde vem, de uma forma muito intensa, ou os sintomas estão presentes de uma forma extremamente intensa, com muita repercussão, a gente considera uma associação de psicoterapia e tratamento medicamentoso. Essas são as abordagens mais clássicas, tá? Mas isso vai variar de acordo com o setting que aquele paciente vai ser tratado. Então, se ele está sendo tratado num ambiente multidisciplinar, num ambiente, por exemplo, como um centro de atenção psicossocial, ele pode ser abordado de outras formas. Ele pode fazer tratamentos em grupo, ele pode ser abordado por uma terapeuta ocupacional, junto com um assistente social, junto com outros profissionais, com auxiliares, com profissionais técnicos, junto com aquele tratamento medicamentoso ou sem o tratamento medicamentoso. Então, a abordagem, quando ela é feita num centro de atenção psicossocial, por exemplo, ela é muito mais intensiva. Aquele jovem ou aquela criança que estão passando pelo tratamento, ela possivelmente vai fazer um acompanhamento muito mais próximo, vai ser vista com muito mais frequência. Então, por conta disso, você consegue manejar o uso da medicação, o uso de intervenções de uma forma muito mais certeira, de uma forma muito diferenciada do que você consegue no acompanhamento um pouco mais espaçado. Em alguns casos, casos graves, a gente pode considerar a internação como uma possibilidade. Então, situações que existe um risco de suicídio muito alto, situações que existem sintomas psicóticos, aquele indivíduo não está se alimentando de forma alguma, ele está com muito risco, ele vai ser avaliado por um profissional de saúde mental. Então, recomendado é que ele seja avaliado em algum local que tenha uma equipe de saúde mental
para se decidir se o ambiente que ele deve ser tratado é ambulatorial, então é em casa, indo em algum local para fazer esse acompanhamento, é em um hospital dia, por exemplo, em que ele fica o dia todo com intervenções de um ambiente e volta para casa para dormir, para ficar junto com a família, ou se ele vai precisar de uma internação. Mas quem vai decidir isso é essa equipe de saúde mental. E falando um pouco da abordagem medicamentosa, em geral o tratamento é feito com antidepressivos. Algumas medicações dessa classe, elas têm um efeito importante em crianças e adolescentes. E o que se visa com um tratamento com antidepressivo é redução total dos sintomas. É que aquele jovem ou aquela criança não tenha mais sintomas depressivos depois de um período de tempo. E esse tratamento com a medicação é dividido entre uma fase aguda, então uma fase inicial que você vai buscar a redução total dos sintomas, e depois dessa fase inicial você entra numa fase de manutenção. Essa fase de manutenção serve para diminuir a chance dos sintomas voltarem e protegê-los de novos episódios. Então você vai chegar numa dose que é uma dose eficaz para aquele quadro, e depois essa dose vai ficar por um determinado período de tempo, tá? Que eu já vou discutir um pouquinho com vocês. Depois disso ele vai ser reduzido para retirar a medicação. Uma dúvida comum que surge no início do tratamento, né, muitos pais, muitas famílias e muitos pacientes perguntam muito como que é esse tratamento antidepressivo, como que funciona o antidepressivo e o que vai acontecer comigo. Então, boa parte dos antidepressivos eles agem em neurotransmissores. Então, eles têm uma ação em serotonina, em noradrenalina, em dopamina. Então, tem uma ação que vai gerar uma redução dos seus sintomas. Só que esse efeito ele não acontece de um dia para o outro. Não é começar a tomar o antidepressivo que você já vai ter uma resposta. Então, essa resposta leva, em média, de 2 a 4 semanas, mas pode levar, em alguns casos, de 6 a 8 semanas. Tá? Então, esse tratamento, esse efeito antidepressivo, ele leva um tempo para acontecer. No começo do tratamento, podem acontecer alguns efeitos colaterais. Então, considerando os antidepressivos mais utilizados no início do tratamento, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, os sintomas mais comuns que a gente tende a observar é dor de cabeça, então o paciente pode ter um pouco de dor de cabeça, redução de apetite pode acontecer, tá? Um pouco de piora no sono, tá? Algumas pessoas podem dormir um pouquinho mais, outras pessoas podem dormir um pouco menos, pode soltar ou prender um pouco mais o intestino, pode dar um pouco de náusea, também pode acontecer, e pode intensificar sintomas ansiosos. Importante frisar que os efeitos colaterais dos antidepressivos eles aparecem na primeira semana. Então eles aparecem de cara, né, logo que a pessoa começa a tratar. Eles podem durar alguns dias, no máximo aí de 7 a 10 dias, e boa parte deles vai desaparecer após esse período. Um ponto importante para se frisar é que os antidepressivos não causam dependência. O que acontece é que se a pessoa começa a tomar, ela começa a fazer aquele tratamento, se ela parar muito rápido a medicação, ela tem uma chance aumentada de voltar a ter os sintomas. Então ela precisa passar pela fase aguda de tratamento, que é essa fase inicial, a fase de redução dos sintomas, e ela precisa fazer um tempo de manutenção adequado. Então esse tempo inicial de fase aguda, na média, a gente consegue estabilizar os sintomas dentro de 2 a 3 meses. Tá? Na média dos pacientes. E esse tempo de manutenção, o que é indicado hoje é que aconteça uma manutenção de 6 a 12 meses. Tá? Então, no mínimo, a gente faz uma manutenção de 6 meses, como forma de evitar novos episódios depressivos, de diminuir a chance dos sintomas depressivos do episódio atual voltarem e diminuir a chance de novos episódios ao longo da vida. Tá? É muito importante fazer manutenção. Após um período de manutenção adequado, depois de passar 6 a 12 meses fazendo uso do antidepressivo, o médico, né, aquele profissional que está fazendo um acompanhamento clínico, pode ser tanto um psiquiatra, um neurologista, algum médico que esteja fazendo tratamento da depressão, ele pode considerar uma retirada da medicação.
E essa retirada, grande parte das vezes, é feita de modo gradual. Você vai reduzindo lentamente a medicação para a retirada da medicação. Então, após o período adequado de manutenção, você pode considerar essa retirada. E se os sintomas não voltarem depois de um primeiro episódio, você considera o episódio como tratado, tá? E aquele paciente ele pode seguir a vida dele de um modo normal, não tem nenhum problema. Então, não existe mais aquela ideia que o paciente vai ficar para sempre tendo que passar com um psiquiatra e para sempre tomando medicação. Existem casos que é necessário um tratamento mais longo, mas o tratamento de um quadro depressivo único, ele pode terminar depois dessa fase de manutenção. Se porventura aquele indivíduo voltar a ter novos episódios, você vai considerar aquele quadro como uma depressão recorrente. Aí o tratamento muda de figura, o tempo muda, né? Vai ser uma discussão com um profissional de saúde mental, ele se modifica, já não vai ser mais 6 a 12 meses, tá? Em geral é um tempo mais longo, tá? Ou, em alguns casos, ele pode ser indefinido, mas isso vai ser avaliado de acordo com cada indivíduo, tá? Com cada situação. Espero que essas informações tenham sido importantes para você entender um pouco como que é o tratamento, como que funciona esse segmento, o que a gente tende a pensar relacionado a tudo isso. E se você considerou que isso foi importante para você, eu peço que você compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá? Compartilhe e dissemine essa informação com outras pessoas. Ainda teremos muitos vídeos no canal sobre o assunto, muitos vídeos sobre saúde mental, muitos vídeos sobre tudo que cerca a saúde mental como um todo. Então, se você gostaria de receber essas informações em primeira mão, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e um grande abraço.